É a Itália que está entre os países em que as brasileiras mais sofreram violência doméstica no exterior. Vejam como tudo vai se interligando. No ano passado, embaixadas e consulados do Brasil registraram mais de 1.600 casos de violência doméstica contra brasileiras que vivem em outros países. E aí a gente fala de uma alta de 5% em relação a 2023. Uma alta que a gente também vem percebendo em outras estatísticas aqui no Brasil. Você acompanha comigo isso desde sempre. Olhando mais para dentro aqui, ó, Estados Unidos, Bolívia e Itália, como eu disse, são os países com o maior número de registros, seguidos de Portugal e também Reino Unido. Esses dados fazem parte de um mapa nacional da violência de gênero, feito em parceria entre o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, o Instituto Natura e a Associação Gênero e Número. Essa pesquisa mostra como essa violência cotidiana, naturalizada, dentro de casa, afeta a rotina, o trabalho e os estudos, o futuro de milhões de mulheres. O J10 traz agora em primeira mão o seguinte retrato. Acompanha comigo. 7 em cada 10 mulheres agredidas pelos companheiros tiveram o dia a dia alterado por essa violência. 46% delas disseram que o trabalho remunerado foi impactado. Insegurança financeira é terrível para mulheres que vivem situações de violência, para qualquer mulher, mas para quem está refém de um cotidiano de violência, isso é ainda mais brutal, dificulta essa mulher a sair desse ciclo de violência. E aí, último dado importante, exclusivo aqui para vocês no J10, 42% das entrevistadas tiveram os estudos afetados. Mais uma vez, a oportunidade, os caminhos de oportunidade dessas mulheres impactadas pela violência que sofrem de forma rotineira. Esse levantamento é muito recente, é um retrato muito fresco, foi feito entre maio e julho de 2025, com 21 mil mulheres, portanto, uma amostragem importante. E esse levantamento foi feito pelo Instituto Nexus e pelo Data Senado. A pesquisa foi criada em 2005 para embasar aprimoramentos na Lei Maria da Penha e é atualizada a cada 2 anos. Amanhã sai esse relatório completo, vai ser uma pauta importante em Brasília para a gente também acompanhar juntos aqui. Mas vamos ao que temos, que já é bastante coisa para a gente analisar e aprofundar o olhar e a nossa reeducação para esse assunto, Flávia Oliveira, porque... Isso, Aline, boa noite. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. São dados muito difíceis, não é? Eu sempre falo, a gente tem que sempre se chocar, jamais naturalizar, ainda que eles sejam uma constância na nossa cobertura aqui nesse tipo de assunto. Flávia, como essa experiência na Itália pode ser uma armadilha? Ao longo do dia eu conversei com algumas especialistas em violência contra a mulher, tanto quem está na área jurídica, atuando nos tribunais, quanto quem também pesquisa e está na academia olhando para isso. E todo mundo olhou com muito cuidado para essa experiência italiana. A maioria, na verdade, unanimidade, eu diria, bastante sólida entre as minhas fontes de que essa medida na Itália é um tanto populista e não dá conta de atender a complexidade que é o enfrentamento da violência de gênero. Quero te ouvir. Direito penal não seria a única solução, seria um elemento, mas considerando o perfil político também desse governo bastante conservador e extremista da Itália hoje, há de se ver com algumas ponderações, uma medida que, em tese, aumenta a pena até prisão perpétua de quem comete um feminicídio. Quero te ouvir a partir da experiência italiana, Flávia, e também desse retrato atualizado do que o Brasil enfrenta todos os dias. Aline, a medida italiana, e ela foi apoiada, né, majoritariamente no parlamento, é importante a gente chamar atenção para isso, porque esse é um fenômeno que acontece também no Brasil. Determinadas medidas do punitivismo penal, a ideia de agravamento de pena, a ideia do encarceramento, ela é sedutora como uma possibilidade de resolução rápida de problemas muito complexos. E mesmo quem tem um pensamento um pouco diferente, menos relacionado a essa ideia do justiçamento, ou da justiça, ou da punição pela legislação, tem dificuldade de se contrapor a essas ideias e isso leva a um engajamento tão intenso em projetos desse tipo. O fundamental não é que a legislação não deva se aprimorar na direção de punir os culpados pela violência de gênero, e o Brasil é um exemplo. Tem pelo menos 2 décadas de construção de arcabouço legal.
Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, que agrava, né, o assassinato de mulheres provocados ou cometidos por elas serem mulheres, por uma questão de gênero. Temos lei de importunação sexual, temos lei agravada de punição para estupradores e, no entanto, o que nós tristemente observamos no Brasil nos últimos anos é um aumento dos episódios de violência contra a mulher, meninas e mulheres. No ano passado, 1.492 feminicídios, também recorde de tentativa de feminicídios, mais de 3.000 casos, recordes de emissão de medidas protetivas, recorde de registro de violência sexual, o que significa que só a legislação não é suficiente. Há que se contrapor e enfrentar essa cultura da violência de gênero, que hoje atravessa, inclusive, grupos em redes sociais, inclusive adolescentes. É importante pensar na dimensão da educação, né? E da emancipação feminina, da autonomia feminina. E é muito dramático observar esses dados, Aline, que você trouxe, até se a gente puder trazer de volta aqui na tela. Milton, por favor, vê se você consegue recuperar aí a tela, principalmente aquela que mostra como o cotidiano de violência compromete o futuro dessas mulheres. A capacidade de mudar aquela mesma realidade, né? A capacidade de construir uma outra realidade. Isso. Rotinas alteradas, mercado de trabalho, trabalho remunerado, afetado e estudos impactados. Isso significa que as mulheres ficam ainda mais distantes da autonomia financeira. Têm um futuro, têm uma vida absolutamente comprometida. Outro dado dessa mesma pesquisa fala de mulheres que têm trabalho, que não trabalham, são 3 vezes mais expostas à violência doméstica do que as que trabalham. E, predominantemente, elas são de baixa renda, ganham até 2 salários mínimos. Então, há medidas culturais e emancipatórias que a política pública pode ajudar muito, no sentido não só de acolher e estimular a formação, mas proteger as mulheres. Veja, decretar prisão perpétua para um assassino, para um feminicida, ok, ele sai de circulação, mas essa mulher não teve a vida preservada. E o fundamental é que mulheres não morram por serem mulheres. É isso, Flávia. E eu sempre falo, a liberdade emocional, que é fundamental para a gente romper ciclos de violências variadas, anda do lado da liberdade financeira. A liberdade financeira que traz autoestima, que traz construção possível de futuro. Isso tem um impacto direto na coragem que essas mulheres podem ter de enfrentar aquela violência que vem sofrendo, às vezes durante muito tempo, às vezes durante uma boa parte das suas vidas. Então, muito importante a gente mostrar como é que o cotidiano também se impacta por isso. E te ouvir acesso à informação, Flávia. Ter conhecimento dos próprios direitos e receber acolhimento. Confiar seja das autoridades policiais, da família, da comunidade e das autoridades de saúde.